Meus queridos, graças a paz. Ah, o pastor Thales, ele iniciou no domingo passado uma série de mensagens expondo a carta de Paulo aos Filipenses, lá na igreja de Parelhas, e nos convidou a fazer parte dessa ministração, dessa série de mensagens lá na igreja. Então eu senti o desejo de poder estar compartilhando também com vocês alguns devocionais. Então, o intuito é que eu possa estar compartilhando com vocês alguns devocionais na carta de Paulo aos Filipenses, já que durante esse período eu vou ter que tomar café com esta carta, almoçar com esta carta, me dedicar ao estudo desta carta para poder compartilhar lá aos irmãos de Parelhas. Então, eu vou compartilhar também com vocês alguns devocionais. Hoje eu quero compartilhar com vocês no capítulo 1, versículos 1 e 2, que é a saudação da carta. E o texto diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É interessante que, geralmente, quando Paulo se apresenta sozinho, ele geralmente usa o título de apóstolo. Quando ele se apresenta com mais alguém, eu digo com mais alguém porque vai ter cartas em que ele não apresenta apenas ele e Timóteo, mas também outros, ele vai usar a expressão servos. E em outras cartas, ao usar essa expressão também, ele traz a mesma ideia de mostrar que é servo. E servo aqui, os irmãos, creio, sabem, é doulos ou doulos, que é escravo. E a ideia é ser escravo mesmo de Jesus Cristo. E como temos um Senhor, que é Cristo, nós precisamos servi-lo. E a forma como Cristo quer que nós o sirvamos é justamente sendo servos. E servo não somente de Cristo. Nós temos essa dificuldade na mentalidade da igreja atual, é de que entendem sim que Jesus é o Senhor e então se submetem ao senhorio de Cristo. É bem verdade que alguns vão ter dificuldade em entender isso, mas na grande maioria a igreja entende o que é ser servo de Jesus Cristo. A dificuldade, na minha opinião, no meu entendimento, que a igreja tem é em entender que é servo também do próximo. E a carta de Paulo aos Filipenses, ela traz essa ideia de uma forma muito forte, no serviço mútuo, no servir uns aos outros. Ao estudarmos a carta aos Filipenses, nós vamos perceber que Paulo traz forte essa ideia de colocar o outro acima de si mesmo. Então ele está nos ensinando que nós somos doulos, servos, precisamos servir. Somos servos de Cristo e precisamos ter o exemplo de Cristo, de não nos considerarmos superiores. É a ideia que nós vamos perceber lá em Filipenses 2, versículo 5. Ali no contexto dos primeiros versículos do capítulo 2 da carta aos Filipenses, Paulo vai trazer justamente o exemplo de Cristo. É ser servo, é não nos considerarmos superiores a ninguém. Ao contrário, somos servos, precisamos ser servos, servir. Então essa é a ideia que Paulo traz. É por isso que ele gosta de usar o termo doulos ou doulos. Somos sim servos de Jesus Cristo e precisamos entender que não somente de Cristo, mas também uns dos outros. Estamos aqui para servir, colocar o outro, o meu próximo, acima de mim mesmo, certo? Acima dos meus desejos, acima das minhas vontades. Preciso primeiro cuidar do próximo. Aí Paulo vai continuar
e vai dizer: a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, como os bispos e diáconos. No comentário do reverendo Hernandes Dias Lopes, ele traz uma ideia muito interessante aqui nesse versículo, que é o entendimento que Paulo tem de que nós somos servos de Cristo, nós somos os santos de Cristo aqui, né? Somos santos em Cristo Jesus. Mas também ele traz o entendimento que nós somos santos em também, no caso dos irmãos aqui do texto, em Filipos. Mas nós somos santos em Jesus e também aonde quer que nós estejamos. Eu, por exemplo, estou morando em Itaperoá. Então eu preciso ser, sim, santo em Jesus, salvo em Jesus Cristo, santo em Jesus Cristo, mas preciso também demonstrar esse novo nascimento em Cristo aqui em Itaperoá. Eu preciso ser santo também aqui em Itaperoá. Então essa era a ideia que Paulo estava passando para os irmãos. Santos em Jesus Cristo, e também santos em Filipos, os santos em Jesus Cristo que estão em Filipos. Nós somos santos em Cristo e essa santidade em Cristo, esse novo modo de pensar, essa nova forma de agir, ela precisa ser percebida onde nós estamos, onde nós moramos, onde fomos plantados por Cristo. Precisamos frutificar neste lugar. Então, a nossa nova cidadania precisa ser percebida por aqueles que nos observam, por aqueles que nos veem. Então, é essa ideia que Paulo está trazendo, que é defendida pelo reverendo Hernandes no seu comentário. Eu acho uma ideia muito interessante e é algo que precisamos entender e colocar em prática. Precisamos ser santos e não ter o entendimento de que somos santos apenas em Cristo, mas principalmente aonde fomos plantados. E quando eu digo apenas aqui, é que não apenas no entendimento, na fé subjetiva em si, mas nas atitudes práticas. É isso que o texto, é isso que o comentarista quer trazer, né? Nós somos santos em Cristo, mas essa nova identidade em Cristo, ela precisa ser evidenciada, precisa ser percebida. Amém? No versículo 2, ele continua dizendo: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Esse texto é interessante, e traz algo a pensarmos, né? A expressão a paz do Senhor, graça e paz, meus irmãos, ela ficou muito comum para nós. E isso não é ruim, tá? Mas meio que tirou o sentido real dessa expressão. Porque nós geralmente a usamos quando cumprimentamos alguém. Às vezes é usado até substituindo o bom dia para alguém, certo? Mas não é isso que Paulo está trazendo. Apesar de estar na saudação, e eu creio que é por isso que ficou sendo utilizado dessa forma, mas o que Paulo está querendo mostrar aqui, o que podemos extrair daqui como ensinamento é algo muito mais profundo. Devemos pensar o seguinte: nós éramos inimigos de Deus quando vivíamos nos nossos pecados, nos nossos delitos. Paulo escrevendo isso em Efésios, ele vai deixar isso claro. Mas uma vez que nós agora, como ele diz no versículo anterior, no versículo 1, nós somos os santos em Cristo, nós fomos reconciliados. E justamente por termos sido reconciliados com Deus, é que nós temos graça e paz da parte de Deus. Graça é o favor que nós não merecemos, é o que nós alcançamos de Deus. Deus nos dá a graça de termos amizade com Ele. E por causa da sua graça em Jesus Cristo, nós temos agora paz com Deus. Então isso é também algo a se pensar, né? E a meditar. Quão grandioso, quão valioso é o ato de Cristo na cruz por nós. Porque nos traz graça e paz da parte de Deus. Hoje nós temos paz com Deus.
e é algo a ser louvado, glorificado. Temos paz com Deus. É por isso que Paulo diz a vocês, e somente a vocês que são santos em Cristo, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Da parte de Deus, vinda de Deus, e na pessoa de Jesus Cristo, é onde nós alcançamos a graça e a paz com Deus. Amém? Então precisamos meditar sobre isso. O quão importante é o ato de Cristo na cruz do Calvário por nós, nos trazendo graça e paz da parte de Deus. Então, meus amados irmãos, que possamos entender essas 3 verdades e colocarmos em prática. Nós somos servos uns dos outros também. Não apenas, e apenas entendo apenas aqui entre aspas, eu não estou diminuindo o ato de sermos servos de Cristo, não é isso. Mas não se resume apenas a isto. Se resume também, o ato de servirmos uns aos outros, sermos servos uns dos outros. Precisamos entender também que somos santos em Cristo. Essa santidade em Cristo, ela precisa ser percebida por aqueles que nos cercam, por aqueles que nos rodeiam. Aonde quer que nós estejamos, se eu moro na Paraíba, no Rio Grande do Norte, em São Paulo, no Brasil, na Europa, seja lá onde for, precisamos viver esta santidade em Cristo Jesus. E por último, entender quão maravilhosa graça nos foi alcançada por meio de Jesus Cristo. É por isso que nós podemos saudar uns aos outros, e não apenas um cumprimento diário, mas verdadeiramente declarar graça e paz a todos da parte de Deus. Que a paz que excede todo entendimento, que a paz que nós temos hoje em Cristo possa ser alcançada por todos nós, em Cristo Jesus. Amém? Que Deus vos abençoe, medite nesta palavra e que Deus possa continuar trabalhando nos nossos corações. A paz do Senhor.